Bora lá, galerinha, o trio satânico de West Memphis, documentário criminal do colecionador de ossos, gente. Mais um vídeo dele que eu tô aqui pra vocês. Esse vídeo foi indicação do próprio colecionador aí, que comentou no último vídeo aí com a conta dele em espanhol. Achei bem legal, ele recomendou, falei, por que não? Já tava na hora de trazer o vídeo dele. Tava precisando de trazer um vídeo sobre o John Gacy lá, aquele palhaço. Mas já o cara recomendou, né? Eu falei, vou trazer esse primeiro, né? Acho que vai ser bem interessante. E na próxima semana eu trago esse outro. É um tema que eu nunca ouvi falar, assim. Pelo título, deve ser bem bizarro, assustador e me passa vibes de outros casos que eu já trouxe aqui no canal. Enfim, gente, espero que vocês o like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo já tá na descrição. Passe lá, deixa o like, se inscreva. Se possível, considere se tornar o canal, estou ajudando demais, tá bom? Lembrando, o servidor do Discord aí na descrição, quiser participar lá, tô sempre por lá trocando uma ideia, tá bom? Enfim, gente, vamos embora pra esse vídeo que eu acho que vai ser bem interessante. Não sei do que se trata esse caso, vai ser tudo uma grande novidade. Bora! Uou! Uou! Que isso? Não faça isso não, cara. Isso não pode, faz mais pro pulmão. Na maioria das vezes, tínhamos ideias idiotas. Que isso? Tem dublagem? Tem dobragem? Nós nos influenciávamos muito entre a gente mais uma vez. Caraca, ok. Na maioria das vezes, não fazíamos nada demais. A gente apenas se encontrava e fazia o que dava na telha. Uou, Coisas caraca. boas e Documentário mesmo. coisas Irada. estúpidas. A gente tava assistindo TV quando fomos presos. E o que vocês fizeram, meus... Bom, não Os vou chamar de policiais amigos, né? entraram Deus me e livre. começaram a revirar a casa. Tentamos nos esconder no quarto, mas não adiantou. Corremos pro quarto e apagamos a luz, pensando que talvez fossem embora. E eles só ficaram esperando. Eles não parecem realmente que ligam muito pelo que fizeram. Caramba, super produção aqui. Esse programa contém descrições detalhadas de casos criminais reais, incluindo violência e outros tópicos sensíveis. Não é recomendado para crianças e ele pode ser perturbador para alguns espectadores. Todas as fontes são verificáveis e encontram-se na descrição. Escutou, né? Se você não tem não tem cabeça para ver esse tipo de coisa, que não veja, que não tem por que você ver. Bora. E se você é criança, o que você tá fazendo aqui, né? Vai embora, pelo amor de Deus, né? No ano de 2022, a Netflix lançou a 4ª temporada de Stranger Things, um seriado fictício que explora a amizade entre um grupo de crianças lidando com monstros e criaturas, incluindo uma garota com poderes psíquicos. Sim. Stranger Things se passa na década de 1980, carregando incontáveis referências da época. Na 4ª temporada, um personagem muito interessante nos é apresentado, Ed Manson, que em boa parte de sua aparição... Eu assisti, mano, eu assisti a 4ª temporada, eu não cheguei até o final dela, mas eu cheguei, acho que assisti metade, não sei porque eu parei, vocês perceberam que isso é uma parada bem comum aqui com o Vani, né? Eu várias vezes assisto uma coisa e simplesmente paro no meio e nunca mais volto. Mas eu assisti as 3 primeiras temporadas e parei na metade da última aí, dessa 4ª aí. Não é a última, eu acho que vai ter outras, né, mas parei na metade dela. É perseguido pela população por um crime que não cometeu. Essa perseguição é nitidamente causada por conta de seu estereótipo de roqueiro, pois na série muitos o acusaram de pertencer ao satanismo. Todo esse contexto envolvendo esse personagem em Stranger Things é intrigante e uma referência clara a uma história verdadeira que aconteceu de maneira semelhante à mostrada na série. Nos Estados Unidos, houve um período conturbado que consistiu em um pânico moral gerado por religiosos que acreditavam que satanistas estavam cometendo crimes em nome do diabo. Conhecido como pânico satânico, esse período causou medo generalizado no povo americano, que naquele momento temia qualquer sinal de satanismo em sua sociedade, direcionando olhares tortos a roqueiros ou pessoas que tivessem um estilo mais alternativo. Mas querendo ou não, gente, vamos ser sinceros aqui, até hoje o estereótipo do cara do rock e tudo mais é o cara sendo visto como o cara que é satanista e tudo mais. Você pode perguntar aí pra tua tia aí e tudo mais, não sou eu que tô falando, gente. Não sou eu, não é o estereótipo que eu tenho na cabeça, óbvio que não. Mas é o estereótipo que muita gente, o povo, os teus tios, tias aí devem ter, tá? Talvez teus pais, teus avós, tem desse estilo, né, mano?
Esse medo, obviamente, era irracional, pois o próprio FBI afirma que nunca houve evidências concretas de assassinatos ou seitas satânicas que estivessem envolvidas com rituais nos Estados Unidos durante Mas daí tem até hoje tem esses papos aí de seita, de não sei o que aqui no Brasil, né, cara? época. Em outras palavras, havia uma histeria coletiva muito grave. Tão grave que pessoas inocentes sofreram em razão disso, mesmo na década seguinte. Permita-me apresentar, eu sou Brian Emmendorfer e seja bem-vindo a mais um belo nome, né? episódio aqui no Colecionador de Lembrava Ossos. dele ter falado o nome dele em outros vídeos. Hoje, vamos voltar alguns anos no tempo Arkansas? e conhecer o verdadeiro caso criminal que inspirou a Netflix a criar o personagem Ed Manson. Ok, mas então será que os caras são inocentes então, cara? Eu tô curioso com isso, né? Parece que ficou meio que isso em aberto, mas tá aqui em documentário criminal, acho que não, né? Você é um bom Os garoto. moradores de West Memphis, no Arkansas, haviam recém completado suas rotinas diárias de trabalho, quando foram surpreendidos pelas notícias que chegaram junto com a calmaria do início da noite. Era por volta das 7 horas da noite de uma quarta-feira, dia 5 de maio de 1993, quando 3 meninos de 8 anos foram dados como desaparecidos. Steve Branch, Michael Moore e Christopher Byers haviam sido vistos pela última vez após saírem da escola Vai ser coisa pesada, gente. Os caras não vão ter nada de inocente, não. primária de Weaver no final do dia. Os 3 meninos normalmente retornavam juntos para suas casas, mas naquele dia algo aconteceu. A primeira denúncia do desaparecimento foi feita por John Mark Byers, pai adotivo de um dos meninos. Um dos vizinhos do bairro foi a primeira testemunha, afirmando ter visto Terry Hobbs, padrasto de Steve Branch, chamando pelos garotos por volta das 6 horas da tarde. Então vamos atrás desse entanto, Terry. Naquela mesma noite, Terry Hobbs negou ter visto ou entrado em contato com as crianças. A notícia se espalhou Vai rapidamente ter um conflito pelo bairro, né, revelações aí, esqueci a palavra, levando cara. os vizinhos a se unirem para ajudar nas buscas. Os poucos policiais De enviados depoimentos. para o local ampliaram a área de busca, mas nenhum sinal das crianças foi encontrado. As buscas As foram três retomadas juntas? na manhã seguinte, no dia 6 de Mas maio, as 3 eram amigas, né? Estavam andando juntas, né? com o apoio dos membros de busca Não e foram resgate não foram as 3 sumiram individualmente em cada do lugar. condado de Crittenden, além de alguns voluntários locais. Toda West Memphis foi vasculhada, mas as equipes concentraram seus esforços nos arredores de Robin Hood Hills, onde os meninos foram Robin Hood Hills, caraca, isso é um bom nome, vistos bom pela bairro. última vez. Os membros de busca e resgate do condado de Crittenden continuaram as buscas até a 1 hora da tarde, quando pararam para almoçar. Até aquele momento, nenhuma evidência havia sido encontrada, enquanto os investigadores prosseguiam com suas análises. Steve Branch, de 8 anos, era filho de Steve e Pam Branch, que se divorciaram quando Steve ainda era pequeno. Mais tarde, Pam se casou com aquele tal de Terry Hobbs. Os investigadores notaram que o pai do garoto devia cerca de $13 mil em pensão alimentícia e também tinha registros de investigação envolvendo violação de impostos estaduais. Liga um sinalzinho de alerta, mas é pouco, né? A gente sabe que no final quem vai estar nisso daqui vai ser esse trio, né? Mas provavelmente, né? Senão a gente não estaria nesse vídeo. Mas ligaria um sinal de alerta na polícia, né? Mas é uma coisa tem nada a ver com a outra também, né? Além disso, não é porque o cara deve o negócio, o cara necessariamente vira um sequestrador, né, mano? Christopher Byers também tinham histórias notáveis. O padrasto, John Mark Byers, possuía ele foi adotado, não foi? Que incluía ameaças de morte contra sua primeira esposa, além de várias acusações de porte de drogas e roubo. John também atuava como informante do Departamento de Polícia de West Memphis e estava sob suspeita de envolvimento em um roubo do Serviço Postal dos Estados Unidos. Mais tarde, ele relataria que havia castigado Christopher com uma surra de cinta algumas horas antes do desaparecimento do menino. Por outro lado, a família de Michael Moore... Vai entender, e esse cara consegue adotar uma criança, chegou lá e falou assim, quero adotar isso aqui e tal, e conseguiu, né? Com todo esse histórico aí, vai entender. Composta por Todd e Diane Moore, estava longe de qualquer suspeita. O casal mantinha um casamento sólido e tinha um relacionamento saudável com o filho. Michael Moore? Nenhuma acusação criminal foi encontrada contra ambos os pais. Mas continuando,
Já haviam se passado 45 minutos desde que os membros de busca e resgate pararam para almoçar. E entre os poucos policiais que continuavam as buscas, estava o novato Steve Jones, que patrulhava uma área em Robin Hood Hills. Durante sua nome é muito patrulha, bom, mano. ele encontrou um sapato preto boiando em um riacho próximo. Vixe. O jovem policial decidiu seguir o curso do riacho, que o levou até a área de drenagem de Robin Hood Hills, um bosque pequeno e isolado atrás do lava-jato Blue Beacon, ao longo da Estrada 40. E em uma vala, ele avistou os corpos dos 3 meninos desaparecidos. As Uou! roupas das vítimas foram encontradas nas margens do riacho. A área foi rapidamente isolada e o fim das Que buscas horror, hein, gente? Imagina os pais e tudo mais, né, mano? Que situação. marcou o início da dor para os familiares. O legista Horrível. do Arkansas informou que Christopher Byers havia morrido devido à perda de sangue, Pior que o rosto desse primeiro moleque que é extremamente familiar, cara. Bizarro. enquanto Steve Branch e Michael Moore haviam sido afogados. A hora da morte dos garotos foi estimada entre 1 e 5 horas da manhã do dia 6 de maio. Dos Não vou garotos mentir, foi não vou mentir, Branch eu acho que o rosto dele parece até um. Não sei, mano. e Ele. Michael Moore haviam sido afogados. A hora da morte Não sei, dos tem um rosto familiar porque eu acho que. Tipo assim. Não só eu, mas eu e toda a minha família quando eu era criança tinha um rosto mais ou menos parecido com o desse moleque aqui, tá ligado? Tipo, você Enquanto vê. Steve Branch Foto minha e de Michael criança. Moore Não haviam tanto, sido mas tem afogados. assim um pouco. A hora da morte dos garotos foi estimada Eu era mais entre gordinho 1 um e pouco. 5 horas da manhã do dia 6 de maio de 1993. No entanto, as análises foram controversas em vários aspectos. Os especialistas da polícia relataram que os ferimentos de Christopher Byers foram causados por um ataque com faca. Mas especialistas em facas e defesa pessoal afirmaram que os danos foram infligidos pós-morte por animais selvagens da área. Também foram garras encontrados pode ser, né? vestígios de esperma em um par de calças Ah, não, credo, cara. Nossa, aí começou a bizarrice, hein, velho? Você é louco. recuperado da cena do crime. Os investigadores concluíram que as crianças haviam sido torturadas e mortas cê é no louco, mesmo mano. local Cruz onde credo. seus corpos foram Nossa. encontrados. Por outro lado, Pesado, outros cara. especialistas argumentaram que o ataque provavelmente não ocorreu naquele local. Nos resultados da necrópsia foi identificado que Christopher Byers tinha drogas em seu sistema, mas mais tarde foi esclarecido que essas substâncias faziam parte de seu tratamento para déficit de atenção. Vários suspeitos em potencial da região foram investigados, e a polícia notou que, 4 dias após a descoberta dos corpos, Chris Morgan e Brian Holland, 2 adolescentes, haviam deixado a cidade e viajado para a Califórnia. Curioso, né? No mínimo curioso isso. As investigações revelaram que Chris havia trabalhado como vendedor de sorvetes, o que lhe dava a oportunidade de conhecer as crianças do bairro. Ambos os adolescentes possuíam um histórico criminal extenso, envolvendo drogas e roubos. No dia 17 de maio de 1993, Chris e Brian foram presos e submetidos a um exame de polígrafo na Califórnia. Os resultados do exame foram inconclusivos, mas durante o interrogatório, Brian admitiu que sofria... Eu sou cético quanto a esse exame de polígrafo aí, cara. Eu não entendo muito bem como funciona e falar pra vocês, eu não sei lá, mano, se funciona de verdade essas paradas, vou ser sincero, uso meu. de álcool e outras drogas, além de mencionar episódios de apagões e lapsos de memória. Ele também afirmou que poderia ter matado as crianças, mas logo desmentiu essa suposição. O Departamento de Polícia da Califórnia enviou amostras de sangue e urina dos adolescentes para o Departamento de West Memphis, mas mais tarde foi revelado que a polícia nem sequer havia aberto uma investigação oficial sobre o envolvimento deles nos assassinatos. O que o Departamento de Polícia da Califórnia não sabia era que a atenção dos policiais de West Memphis já Também estava outra pessoa? direcionada a outro suspeito. No dia 10 de maio de 1993, 7 dias antes da prisão dos jovens na Califórnia, o investigador Bryn Reed estava sozinho com um suspeito em uma sala de interrogatório. Bryn pressionou Que foto é essa, né, cara? Meu Deus. fortemente aquele suspeito, e o ponto culminante do interrogatório ocorreu quando o investigador pediu que o suspeito especulasse sobre os assassinatos. O tal suspeito Especulasse? Como assim? afirmou que os meninos provavelmente haviam morrido devido a mutilações. Ah, especulasse o que ele achava, né, que podia ter Ele acontecido. sugeriu que alguém cortou os corpos e mencionou que havia ouvido que os meninos estavam na água, o que poderia indicar afogamento. Nossa, mas Também ele tem bastante... Tem um pouco de conhecimento sobre o assunto, né, acrescentou caraca? que ao menos um dos Não, muitas meninos foi informações. cortado mais Como você sabe tudo que isso? os outros.
Ele especulou que o objetivo dos assassinatos poderia ter sido assustar alguém. Além disso, finalizou dizendo que acreditava que apenas uma pessoa esteve envolvida nos assassinatos. Por fim, essas informações foram... Mas é meio ilógico, né? Tipo assim, especula aí, se o cara tá envolvido de fato, o cara fala tudo que sabe do bagulho, tipo, meio que se revela, sei lá, né? Estranho. suficientes Não faz mais lógica que ele ia mentir sobre tudo, né? Falar tudo aos contrários. o suspeito deixasse de ser apenas uma pessoa de interesse e passasse a ser considerado um possível assassino. Seu nome seria finalmente divulgado como Damian Wayne Echols. É o cara que começa do vídeo lá, não é não? É aquele maninho lá desse daqui, ó. É esse daí. Acho que achamos o cara. Gente conhecido na região por sua aparência intimidadora. Acho que Na achamos realidade, o ele cara. era um típico roqueiro americano dos anos de 1990. Mas, para os conservadores daquela Blazers. época, Damian parecia o suspeito perfeito para ser associado a um assassinato brutal e infame. Entretanto, toda essa situação acabaria revelando problemas ainda mais profundos na sociedade americana. As cicatrizes dos crimes hediondos cometidos durante o pânico satânico mostrariam, por sua vez, as dores jamais esquecidas. Bom, mas é que eu acho que o cara é culpado mesmo, né? Porque, tipo assim, porque é um título do vídeo, mas, tipo assim, que a galera pegou ele, já viu, já pelo estilo, já viu, esse cara aí provavelmente vai ser ele, né? Por causa dos estereótipos da época. Pra mim, o lugar onde Pô, eu cara, estou tem é tanto como plástico, o maneiro, inferno cara. da terra, porque eu sei que 3 crianças foram mortas bem aqui aonde eu estou. Bizarro, Eu né? acredito que os anjos tentam ajudar as pessoas, enquanto os demônios só querem possuí-las Caraca, eu tenho a impressão de que esse cara mora nos Estados Unidos, e mano. machucá-las para satisfazer o diabo, assim como os anjos tentam satisfazer Deus. A verdadeira ameaça é forçar as pessoas a se encaixarem. Vamos em isso entender excluído como pelas crianças. Damian Echols acabou sendo levado pela polícia. Durante as investigações iniciais, o Departamento de Polícia de West Memphis não estava preparado para lidar com um crime dessa magnitude, o que resultou na destruição de uma grande quantidade de provas, em sua maioria devido à falta de preservação adequada da cena do crime. A principal responsabilidade por essas falhas recaía sobre a inexperiência das equipes policiais, que não tinham treinamento para... Parecia ser uma cidade pequena aí, não sei qual que é o tamanho da cidade, parecia um lugar que acho que não acontecia esse tipo de coisa há milhões de anos, né? lidar com um assassinato envolvendo várias crianças. De acordo com Não digo de criança e tal, um assassinato em si, sabe? Não parecia um lugar que não acontecia, uma cidade pacata. os jornais, várias pessoas desconhecidas foram vistas rondando a área e até mesmo o investigador-chefe Gary Gitchell foi visto fumando dentro do perímetro isolado, comprometendo ainda mais a integridade da cena. Nesse contexto, o inexperiente investigador Brin Reed reapareceu. Brin era conhecido por ser facilmente influenciado. O crime abalou profundamente o investigador, assim como abalou todo... Não é muito bom um investigador que é facilmente abalável e manipulável, né? Acho que ele não tem muito bem as qualidades para essa profissão. da comunidade de West Memphis. Em uma conversa sobre o caso, Brin discutiu as investigações com Jerry Driver, Mas foi ele que pegou, capturou o moleque ali, né? oficial juvenil do condado de Crittenden. Jerry mencionou que estava observando um jovem problemático chamado Damian Echols. Ele descreveu Damian como um garoto sempre mal-humorado, com longos cabelos escuros que lhe davam uma aparência meio sombria. Também comentou com Brin que parecia que Damian finalmente havia matado alguém. Os dois, Brin e Jerry, rapidamente concordaram que Damian poderia estar envolvido no crime, especialmente ao descobrirem que o jovem apresentava características de um suposto adorador de Satã. Foi Cara, aí que nasceu a... Mais do que Stranger Things, essa parte tá me lembrando muito a série Dark. Vocês já assistiram a série Dark? Que lá, eu não vou dar spoiler, mas lá tem lá o policial lá, a parte da série que se passa no passado. Tem o policial lá que é cheio também de estereótipos com o moleque lá do colégio e tudo mais, né? Esqueci o nome dele, o Mika, não lembro mais o nome. Mas era, tipo, mais ou menos assim, sabe? Quando acontece lá um crime lá, o cara é o primeiro suspeito. Se bem que, bom, eu não vou falar spoiler, mas eu também nem lembro mais se ele era ele o culpado mesmo ou não, eu não lembro a mais. ideia de que Faz uns o anos que eu crime assisti. tinha motivações ritualísticas, e ambos acreditavam que Damian poderia ser o líder de algum tipo de culto. Como resultado, alguns investigadores foram enviados ao trailer de Damian Echols. A polícia já conhecia bem Damian,
que frequentemente era interrogado por diversos crimes, desde pequenos furtos até suspeitas de assassinatos. Mas agora, com os rumores se espalhando e o trabalho policial sendo criticado por sua ineficiência, a pressão para encontrar um culpado pelo triplo assassinato aumentava. Não importava como, alguém precisava ser levado a julgamento. No dia 1º de junho de 1993, a polícia de West Memphis pediu a uma mulher chamada Vicky Hutchinson, que estava enfrentando problemas com cheques, para ajudar nas investigações. Vicky levou consigo um gravador escondido e posteriormente convidou Damon Echols para ir à sua casa. No entanto, a gravação não capturou nada incriminador. Em seguida, Vicky pediu ao seu filho, Aaron, que também era amigo dos meninos assassinados, para dizer à polícia que havia visto algo na floresta no dia 5 de maio de 1993. Pediu pra falar? O grande problema era que Aaron possuía um atraso mental, o que resultou em uma história confusa sobre suspeitos espanhóis, motos, fugas e outros detalhes que tornaram seu depoimento cada vez mais sem sentido. Apesar disso, em todos... interessante essa versão dele, se for a verdadeira, né? E todos nós estamos julgando ele. Os detalhes da história, Damon estava presente de alguma forma. Espanhóis, e ele parecia eu ser sabia. o principal alvo das suspeitas. Esse fracasso na obtenção de provas levou Vicky a entrar em contato com Jesse Miscavige Jr., um jovem de 17 anos e amigo de Damon. Olha o moicaninho do cara, né? Clássico. Que também tinha a camiseta metálica. Charles Jason Baldwin. Foi submetido a 12 horas de depoimentos sob a condução do investigador-chefe Gary Gitchell e de Bryn Reed. E, curiosamente, após o fim do depoimento, Jesse saiu algemado e outro suspeito foi preso. Como? Jason Baldwin. De acordo com os jornais, Jesse havia... Será que são os três são o trio, então? Confessado ter visto Jason e Damon Echols assassinarem as crianças com um pedaço de madeira, além de violar uma delas. Ele também afirmou aos investigadores que não participou diretamente dos assassinatos, mas que ajudou a dominar um dos garotos. E, com essa confissão, o caso... Isso é participar, né? ter sido resolvido, e o departamento de polícia de West Memphis se mostrou mais do que orgulhoso de seu trabalho. Gary Gitchell anunciou publicamente que nunca duvidou que haviam prendido as pessoas certas, enfatizando que não houve nenhuma incerteza em sua mente. A notícia da prisão dos jovens acusados de satanismo foi suficiente para causar um alvoroço jamais visto na região. Os moradores transformaram a situação em uma verdadeira caça às bruxas. Imagina. Do lado de fora da literalmente os três tinham literalmente todos os estereótipos que as pessoas religiosas e tal, as pessoas comuns da época, né, por assim dizer, o povão da época, acho que esse é um termo melhor, abominava, né? Garcia, as pessoas gritavam e atiravam pedras nos acusados. Enquanto isso, a imprensa registrava cada momento e colhia depoimentos impressionantes dos moradores. Cada pessoa tinha uma história diferente sobre Damon Echols, mas agora todo mundo, agora todo mundo tem história do cara, tem não sei o que do cara e tudo mais. É duro, que eu acho que eles são culpados mesmo. Então é complicado, né, mano? Só que eu entendo que são muitos estereótipos que não ajudam em nada o caso, né? Que não tem nada a ver, né, mano? Mas tipo assim, eu sei que eles são culpados no final, isso que é o duro. Em todas elas. John Mark Byers chegou a afirmar que uma jarra de álcool contendo os testículos de seu filho Christopher Byers foi encontrada no quarto de Damon. Que isso? Essa história tomou rumos macabros e novos rumores surgiam a cada nova palavra dita. Em pouco tempo, cara, só pode ser um ritual satânico mesmo. O pânico satânico havia enraizado na cidade. O pastor Stace Timmy relatou que, um ano antes, Damon havia lhe confidenciado que tinha feito um pacto com o diabo. Daqui a pouco vai falar que o moleque se transformou em lobisomem mesmo com essa lua aí. E que acreditava não poder ser salvo por Jesus. Diante desses rumores, os moradores locais, com suas profundas crenças cristãs, se viam desafiados por algo que consideravam impensável. Para eles, toda a brutalidade e o caos que assolava a cidade tinham uma única origem: Damon Echols e seus amigos. Assim, o trio satânico de West Memphis foi criado, e nem Damon, Jason ou Jesse tinham condições de lutar contra a posição que lhes foi imposta nessa história. Mas vamos ver se eles são culpados ou não do caso, é isso que eu quero saber. Mano. Esse garoto não é capaz de cometer o crime pelo qual foi preso.
Eu já vi ele pegar um gatinho e cuidar e amá-lo como amaria um bebê. Nosso filho é inocente. Ah, seus pais, ok. E nós vamos provar isso. É um belo bigode. Em meio a todo aquele caos, uma nova história veio à tona. A policial Regina Mick recebeu um telefonema de um gerente de um restaurante no mesmo dia em que os corpos foram encontrados. Esse gerente relatou que um homem negro, sujo de lama e sangue e aparentemente confuso, havia entrado no banheiro feminino do estabelecimento. Apesar do relato, Regina não investigou a ligação imediatamente. Ela só voltou ao local no dia seguinte, mas obviamente já não havia nada lá para ser analisado. No dia 2 de junho de 1993, Vic Hutchison voltou Pra eles já fecharam o caso, né? Já acharam os caras da cabeça deles. a falar com a polícia, afirmando que Não, ela, eu não sei se Damien os caras são inocentes ou não, gente. Vamos descobrir junto. e Jesse haviam participado de uma reunião wicana na cidade de Turrell, Arkansas. Segundo Wicana? Vic, Damien estava bêbado e falou abertamente sobre os assassinatos. No dia seguinte, Jesse foi questionado diretamente sobre os assassinatos pela primeira vez. Vic também foi interrogada novamente, mas não conseguiu indicar o local exato da suposta reunião wicana e não mencionou mais nenhum outro participante. Mais tarde, Vic alegaria ter inventado aquelas histórias para evitar enfrentar suas próprias acusações criminais e para tentar obter a recompensa de $30 mil oferecida pela captura dos assassinos. Agora eu entendi. Na época de suas prisões, Damien Echols tinha 18 anos, Jesse Miscavige tinha 17 e Jason Baldwin 16. Jesse era bem conhecido na região de West Memphis, principalmente por estar frequentemente envolvido em brigas. Tanto Jason quanto Jesse tinham registros de vandalismo, furtos e outros delitos juvenis. Damien Echols e Jesse acabaram abandonando o ensino médio, mas Jason se destacava com boas notas e, apesar de seus problemas, tinha como objetivo cursar faculdade de design gráfico. Jason e Damien eram amigos próximos, compartilhavam gostos musicais semelhantes e, juntos, expressavam sua insatisfação com o clima conservador predominante em West Memphis. Embora todos os três se conhecessem desde a escola, Jesse sempre foi o mais distante do grupo. Em um período de sua vida, Damien fugiu com uma namorada e, durante uma tempestade, o casal invadiu um trailer, o que resultou na prisão de ambos. Posteriormente, segundo a polícia, o casal havia planejado ter um bebê para sacrificá-lo em caramba! ritual. Tempo depois, Damien foi internado e diagnosticado com Cada coisa que os caras falam, mano, meu Deus. depressão e tendências suicidas. Antes de ser liberado da clínica mental do Arkansas, Damien foi classificado como totalmente incapaz pela administração da Previdência Social. Pouco antes do triplo assassinato na cidade, Damien trabalhava em uma empresa de telhados e estava esperando um filho com sua então namorada, Dominic Cheer, também de West Memphis. Naquele ponto, tudo parecia apontar para a culpa de Damien. Para os moradores locais, ele era visto como um verdadeiro adorador de Satanás, disposto a sacrificar qualquer coisa por essa entidade. Em outras palavras, para a comunidade, Damien já acharam o cara, era capaz de assassinar a sangue frio. O próprio filho, né? Falar que colocar o próprio filho como sacrifício e tal. 3 meninos de 8 anos, sem demonstrar qualquer remorso. Diante dessa situação, a promotoria de West Memphis enfrentava uma intensa pressão pública. John Mark Byers, pai de Christopher Byers, expressou seu ódio publicamente, afirmando que esperava que Jesse, Jason e Damien fossem levados por seu mestre. Pior que esse cara passa uma vibe super conservadora e tudo mais, né? Parece um pastor, na verdade, esse cara. Não, e se juntassem a ele no inferno. Também disse que, no dia da morte deles, louvaria a Deus e que a cada 5 de maio cuspiria em seus túmulos. Uou! Caraca, que loucura! Moradores deixavam claro que a justiça final já estava decidida. Gente, não chegou ainda, vou deixar chegar certinho. O julgamento acontecer. Vou aproveitar isso aqui. Gente, se tiver gostado do vídeo, deixa um like aí, se inscreva no canal, não custa nada. Deixa o like agora, pra vocês não esquecerem, por favor, de coração. E se inscreva aí se você curte casos criminais, curte esse tipo de coisa. Eu acho que eu sou o canal no Brasil que mais trouxe esse tipo de coisa em react, no caso. Eu acredito que até com alguma sobra, talvez. Tem minhas dúvidas, se alguém souber aí. Mas acho que eu sou o canal que mais trouxe conteúdo react de casos criminais. Então, tenho certeza que você vai curtir aí, tá bom? Vambora. O depoimento que Jesse prestou à polícia é mentira. Eu não sei por que ele faria isso a alguém.
Eles acharam O Jesse é o que estava separado é o que não era tão amigo desse, né? E ele fez um depoimento que meio que incriminou os outros dois, né? E esse daí cortou o cabelo, né? que eu estava no ritual porque, visto camisetas do Metallica e coisas assim, eu não fiz nada disso. Eu jamais mataria um animal ou uma pessoa. Eu não adoro o diabo ou algo do tipo. Cara, que papo bizarro, cara. Eu não sei vocês, eu acho engraçado essas paradas. Eu acho, tipo, essas acusações, assim, eu acho muito bizarro, cara. Choro muito, porque eu sinto falta da minha família. Ó, esse é o Choro Jesse. sempre, sabe? E aí eu tento deitar e dormir. Eles estavam sob pressão, precisavam descontar em alguém. Antes que começassem a perder seus empregos. Como é? Todos ficaram irritados com os policiais e eles precisaram fazer algo rápido. E nós éramos a escolha mais óbvia. Ah, tá falando das outras pessoas em volta. Nos destacávamos. Isso foi uma vantagem para eles. Bom, torcendo pros caras realmente serem inocentes aí, né, gente? É a questão do título do vídeo. Tô torcendo pra serem inocentes, vamos ver. Jesse Miscavige Jr. foi o único dos acusados a ser julgado separadamente. Devido à regra de Bruton, sua suposta confissão não pôde ser usada contra os outros dois acusados, e assim, seu julgamento ocorreu na cidade de Corning, no Arkansas, a cerca de 170 quilômetros de West Memphis. Mas por conta das ações do acusado, por causa do que ele fez, Michael Moore, Steve Brandt... Pô, super produção esse vídeo aqui, esse documentário do colecionador de ossos, hein, gente? Oh, muito legal, cara, irado mesmo. Chris Byers estão mortos. O julgamento de Jesse ocorreu em janeiro de 1994 no Tribunal de Justiça do Condado de Clay, e ele foi defendido pelo especialista em falsas confissões, Dr. Richard Ofshe. Richard alegou que a confissão de Jesse era um exemplo claro de coerção policial. Outros especialistas também destacaram que as informações fornecidas por Jesse eram inconsistentes, desde os detalhes da cena do crime até as características das vítimas. Em uma parte da confissão, Jesse afirmou ter visto Damon violentar um dos garotos, mas nunca houve provas forenses que confirmaram. Esse daí é o que tá incriminando os outros dois, né? Ele que tá falando tudo isso, né? Ele que tá fazendo os outros estarem aí, né? Não dá pra entender direito por quê. Mas a ocorrência de violência sexual. No caso, se os caras forem inocentes, né? Se forem culpados, aí é óbvio que ele tá realmente confessando, talvez pra conseguir uma pena mais branda, né? Por causa do motivo da confissão, né? Mesmo com tudo isso, no dia 4 de fevereiro daquele ano, o júri condenou Jesse Miscavige Jr. por homicídio em primeiro grau e 2 acusações de homicídio em segundo grau. Sr. Miscavige, ouviu a conclusão do júri do veredito? Sim, senhor. Há alguma razão ou causa legal para a sentença não ser imposta? Não, senhor. Eu pude ouvir você, mas você precisa responder um pouco mais alto. Não, senhor. Há algo que queira dizer antes da sentença ser imposta? Você tem o direito de fazer qualquer declaração que quiser. Não, senhor. Está satisfeito com os serviços e conselhos dos seus advogados? Sim, senhor. De acordo com a decisão, você será condenado pela morte de Michael Moore no departamento penitenciário do Arkansas e pagará prisão perpétua. Com relação à morte de Steven Brandt, você será sentenciado a 20 anos. E com relação à morte de Christopher Byers, você será condenado a mais 20 anos na penitenciária. Eu acho engraçado pra caramba isso, mas tipo assim, você pega a prisão perpétua mais 20 anos, mais 20 anos. Tipo assim, depois que eu falecer, os caras vão prender até os caras vão lá vão pegar meu túmulo e vou deixar atrás das grades por 20 anos, né, cara? Não, mas vamos ver se ele for culpado. Que bom que pegou a perpétua mesmo, hein, gente? Certinho. Do Arkansas. Uma dor pra família, você viu? Eu sinto muito isso quando eu vejo, cara. Eu sinto essa dor quando eu vejo os pais chorando, assim, me dá uma coisa ruim, não dá em vocês também, cara? Fico imaginando, assim, a situação, os pais criam o filho e tudo mais e veem ele nessa situação, né, cara? Que horror. A defesa de Jesse fez uma apelação, mas a Suprema Corte do Arkansas mantém... Mano, cara, é que eu não sei, mano, se o cara, ele é culpado mesmo, ele agiu da forma que era esperado. Agora, se o cara é inocente, cara, eu não sei vocês, mano. Se eu fosse falsamente acusado de um crime desses, cara... Pô, quando eu tivesse ali, o cara falou assim, você ia estar pulando, gritando, falando, não sou eu. Tipo assim, eu não ia aceitar isso de cabeça baixa, sabe? Pô, os caras estão me acusando falsamente. Teve a sentença. Os moradores de West Memphis ficaram satisfeitos com o primeiro julgamento,
Mas Jesse era apenas uma parte do caso. O verdadeiro alvo deles era Damon Echols. Algum idiota inventou que encontraram genitálias de crianças embaixo da minha cama ou na minha casa. Mas não havia nada lá. Eu acho que talvez a polícia tenha a ver com isso. Porque vamos ser sinceros, até agora, tudo que tem pra incriminar eles são depoimentos, né? Não tem nenhuma outra prova mais cabal, né? Porque se eles mancharem nossa imagem para o público, as pessoas serão influenciadas antes que algo seja decidido. A polícia quer que o negócio seja concluído, né? Tipo assim, a polícia quer o mais rápido possível prender alguém pra ter como dito que fez o serviço, né? No final de fevereiro de 1994, Jason Baldwin e Damon Echols foram levados a julgamento. A promotoria considerou os crimes cometidos por Damon e Jason como assassinatos satânicos, com a principal Caraca, imagina lendo essa sentença lá, assassinatos satânicos. prova sendo uma fibra da camiseta de Damon, encontrada na gola da camiseta de Michael Moore. Outra evidência apresentada no tribunal foram os depoimentos de jovens que alegaram terem ouvido Damon falar sobre os crimes. Um especialista em ocultismo chamado Dale Griffiths foi chamado pela acusação para afirmar que o crime realmente tinha características de um ritual satânico. A defesa argumentou que Damon conhecia os detalhes dos crimes apenas porque havia lido em artigos de jornais sobre. Damon também afirmou que tudo o que sabia vinha das notícias que assistiu na TV. No entanto, a promotoria alegou que o conhecimento de Damon era surpreendente, destacando que ele mencionou o afogamento durante uma conversa com o investigador Bryn Reed. Nesse ponto, Damon se defendeu, alegando que as informações fornecidas por Bryn eram mentira. A promotoria também o questionou sobre comportamentos passados que indicavam um lado violento, mas a defesa objetou esses questionamentos. Contudo, as objeções foram anuladas pelo juiz. A defesa trouxe um perito que testemunhou sobre supostas marcas de mordidas em um dos corpos, mas os especialistas da promotoria concluíram que não havia evidências de mordidas. A defesa, por sua vez, argumentou que uma análise fotográfica especializada indicava que, se alguma das marcas de agressão nos corpos das vítimas fossem realmente mordidas, não correspondiam aos dentes de nenhum dos 3 acusados. Mas, apesar de todas essas discussões, no dia 19 não tem nada conclusivo nada, né, mano? de março de 1994, Damon Echols e Jason Baldwin foram considerados culpados de 3 acusações de assassinato. Jason foi sentenciado à prisão perpétua. Damon Echols, por sua vez, recebeu a sentença de morte. O júri o considera culpado pelo assassinato. Nossa, mano, se o cara foi... E esse é o grande problema da pena de morte, cara. Eu entendo, eu já vi gente defendendo nos comentários e tudo mais. Esse é um dos grandes problemas também. Além de tudo, eu já falei minhas outras opiniões, mas tem esse ponto também, né? Que se o cara foi inocente, olha a maldade que foi feita, né, cara? As pessoas que julgaram o caso deveriam ser presas, então, porque cometeram um crime contra um inocente, né? Ato de Michael Moore, Steve Branch e Chris Byers. Você será transferido à penitenciária do Arkansas, onde um agente designado pelo Estado irá, no dia 5 de maio de 1994, administrar uma injeção intravenosa com um barbitúrico letal de ação rápida, em combinação com uma O que dói é ver a família, né, mano? A família que sofre, substância química em seu corpo, até que você morra. Mais tarde, Dan Steedham, ex-advogado Mas de novo, ele tá com uma reação assim, cara, se fosse com o seu, fosse acusado inocentemente de algo que eu sei, que eu tenho certeza que eu não cometi, cara, eu ia estar esbravejando, eu ia falando, não sou eu, não posso, ia estar chorando, ia estar... Kevin Jr. expressou claramente sua opinião sobre o caso, afirmando que a polícia cometeu erros graves na cena do crime, que ele descreveu como literalmente pisoteada, especialmente no leito do riacho. Dan Steedham, sendo o advogado, tinha acesso aos documentos oficiais do caso. Ele afirmou que os corpos foram retirados da água antes que o legista forense chegasse para analisar a cena do crime e determinar o estado de rigor mortis. Isso significava que não havia como determinar com precisão onde as vítimas haviam morrido. Dan também apontou que o legista chegou ao local quase 2 horas depois, o que comprometeu a análise da cena. Além disso, ele mencionou que a polícia não drenou o riacho corretamente, o que pode ter resultado na perda de várias evidências importantes.
Em documentários posteriores, Dan Steedham destacou que nenhum sangue foi encontrado na cena do crime, apesar de os assassinatos terem sido determinados como ocorridos naquele local. Um aspecto que ficou evidente em toda a investigação foi que a polícia local estava sobrecarregada pelo crime, que tinha uma natureza completamente desconhecida para os inexperientes policiais de West Memphis. Mais tarde, o cientista o que me ficou claro nesse caso é que a polícia era totalmente inexperiente, realmente, que não tinha muita noção, que nunca tinha acontecido um caso, graças a Deus, nunca tinha acontecido um caso igual esse. Espero que nunca aconteça outro. E perfilador Brent Turvey comentou que as fotos dos ferimentos das vítimas nunca foram examinadas por um médico certificado. Ou seja, apenas um especialista poderia confirmar se as marcas... Quando aconteceu o caso, todo mundo já apontou o dedo na cara do maluco lá, né? Eram realmente de mordidas. Só pode ser ele. As provas contra o trio de West Memphis eram desde o início essencialmente circunstanciais e era um boca a boca, né? Era só denúncia, apoiadas pelo pânico que tomou conta da cidade logo após o crime. Embora a sentença tenha sido vista como justa pelos moradores de West Memphis, os réus não estavam dispostos a aceitar o veredito sem lutar. Ok, vamos ver. Eu acho que o investigador Gary Gitchell tem uma imaginação fértil. Acho que, no fundo, ele sabe que não cometemos os crimes. Mas agora... Caraca, esse é ele? Tarde demais pra ele voltar atrás e admitir seu erro. A essa altura, ele não pode fazer isso. Acho que ele interpretou tanto esse papel que deve acreditar que essa é realmente a verdade. Ele se enganou e agora acha que é verdade. Antes do julgamento acontecer, os diretores Joe Beringer e Bruce Sinofsky trabalhavam na produção do primeiro documentário sobre o caso, Paradise Lost. Durante as filmagens, no dia 19 de dezembro de 1993, John Mark Byers, pai da vítima Christopher Byers, entregou uma faca ao cinegrafista Doug Cooper. No entanto, quando a equipe voltou para Nova York, Joe Beringer notou que havia um pouco de sangue na faca. A produtora do documentário, HBO, instruiu os diretores a devolverem o item ao Departamento de Polícia de West Memphis, e assim, no dia 8 de janeiro de 1994, a faca foi entregue à polícia. Quando John deu a faca ao cinegrafista, ele afirmou que ela nunca havia sido usada. Porém, após o sangue ser encontrado, ele mudou sua versão, dizendo que a faca poderia ter sido usada para a caça. Durante o interrogatório, a polícia sugeriu que John poderia ter se machucado acidentalmente, o que ele confirmou, explicando que havia cortado o polegar com a faca. Embora tem várias versões, né? Alguns testes tenham sido realizados, os resultados foram inconclusivos. John foi submetido a um teste de polígrafo, que passou facilmente. No documentário Paradise Lost 2 Revelations, lançado no ano 2000, foi mencionado que John estava sob a influência de medicamentos que poderiam ter facilitado sua aprovação no teste. Após o julgamento de 1994, os 3 jovens recorreram, mas as condenações foram mantidas. 2 anos depois, o advogado de Jesse Miscavige Jr., Dan Steedham, daria entrada em um processo que seria apresentado à Suprema Corte dos Estados Unidos. No ano seguinte, em 1997, John Mark Byers removeu alguns de seus dentes, o que levantou suspeitas, dado que rumores sobre marcas de mordidas haviam começado a circular. Quando questionado, John alegou que o medicamento que estava tomando causava uma doença que faria ele perder os dentes. No mesmo ano, um especialista analisou as fotos da necrópsia e identificou uma marca de fivela no corpo de Christopher Byers, sugerindo que ele havia sido espancado pouco antes de desaparecer. O intervalo entre a surra e o desaparecimento era claramente curto, mas não havia provas concretas que indicassem John Mark Byers como suspeito. No ano 2000, Rick Murray, pai biológico de Christopher Byers, declarou que não acreditava na culpa do trio de West Memphis. Em outubro de 2003, Vicky Hutchison concedeu uma entrevista ao Arkansas Times, na qual tudo muito suspeito, né, cara? O testemunho na época do julgamento havia sido completamente inventado. Ela afirmou que a polícia havia a pressionado, dizendo que se não cooperasse, seu filho seria levado e preso. Vicky também relatou que, ao visitar a delegacia, viu várias novas evidências no tribunal. Apesar disso, os resultados dos testes de DNA... Parece que a polícia realmente queria, né? Queria de alguma forma prender esses moleques lá e é isso. Só queria se livrar o mais rápido possível desse caso, né? Foram significativos, pois o material coletado na cena do crime não correspondia ao DNA de Damon, Jason ou Jesse. E, curiosamente,
Um fio de cabelo do padrasto de Steve Brent, Terry Hobbs, foi encontrado nos cadarços usados para amarrar... Mas será que o Terry e o outro lá, o Byers, lá, o pai do menino Byers, os dois estão mancomunados, cometeram o crime juntos? ...as vítimas. No entanto, o cabelo foi considerado como não consistente com o crime. A mãe de Steve Brent... porque também pode ter sido um cabelo que caiu em outro momento e ainda tava no corpo dele, né? Sei lá, o moleque, tipo assim, tá ligado? Pamela Hobbs expressou o desejo de que o caso fosse reaberto e que uma investigação mais profunda fosse conduzida, pois não acreditava plenamente na culpa do trio. No final de 2007, John Mark Byers anunciou que agora considerava o trio de West Memphis inocente. Ele declarou que, se fosse provado que os três eram inocentes, ele seria o primeiro a liderar uma campanha pela liberdade deles. Com isso, John aproveitou todas as oportunidades para afirmar que o trio de West Memphis era inocente e que as provas sustentavam essa inocência. Em junho de 2008, foi revelado que Kent Arnold, chefe do júri, havia discutido o caso com um advogado da acusação. Kent foi acusado de defender a culpa dos acusados e de compartilhar informações sobre o caso contra Damon, Jason e Jesse. E essa revelação indicava que uma possível revisão das condenações poderia ocorrer. Em setembro de 2008, Dan Steeden, ex-advogado e juiz na época, testemunhou que durante o julgamento de 1994, o juiz que presidia o caso cometeu um erro ao conversar com o júri. Cometeu alguns erros, né? Durante as deliberações, o que poderia ter influenciado o veredito. No dia 5 de maio de 2009, Pamela Hobbs, mãe de Steve Brent, afirmou que, embora não houvesse evidências concretas que comprovassem a presença de Terry Hobbs na cena do crime, ela informou ao Tribunal Distrital dos Estados Unidos que o cabelo encontrado era compatível com o de David Jacob, amigo de Terry. 2 semanas depois, Joe Lynn McCaughey, tia de Steve Brent, testemunhou que encontrou a faca favorita de Steve entre os pertences de Terry, o que ela considerou muito estranho, pois acreditava que o assassino havia usado essa faca para cometer o crime. Joe relatou que... esses dois aí são muito suspeitos, cara. São muito suspeitos mesmo. Ela estava com Pamela quando encontraram várias facas no criado mudo. Pior que lá no começo, o cara tinha falado que tinha visto esse Terry com as crianças e ninguém levou o negócio a sério, né? Bizarro. Terry. Ela mostrou as facas ao pai delas, Jack Hicks, que reconheceu uma delas como um canivete que havia dado a Steve, um objeto que o menino sempre carregava consigo. Além disso, Joe declarou que, durante o julgamento do trio de West Memphis, viu Terry lavando roupas de cama e cortinas do quarto de Steve em um horário incomum. Ela explicou que achou muito estranho Terry lavar tantas roupas naquele momento tão difícil, especialmente porque ele não estava apenas lavando roupas sujas, mas também retirando peças das gavetas para lavá-las. Na opinião de Joe, não havia outra razão aparente para Terry fazer isso, a não ser para esconder evidências de um crime. Joe também compartilhou uma situação que a deixou ainda mais desconfiada. Ela relatou que em 2003 ou 2004, Terry perguntou se ela achava que ele havia assassinado Steve. Quando ela perguntou por que ele estava fazendo essa pergunta, Terry disse que queria saber sua opinião. Joe respondeu que, se ele quisesse saber, ela diria o que realmente sentia. No fim da conversa, ela afirmou que acreditava que ele estava envolvido no assassinato de Steve, direta ou indiretamente. Terry respondeu dizendo que isso feriu seus sentimentos. Em sua Meu Deus, né? Pelo amor de Deus, bizarro. declaração à polícia, Joe relatou que toda a família sabia que Terry havia molestado uma vizinha chamada Mildred Frank. Nossa, o cara é o cara tipo, mais suspeito possível do mundo e ninguém levou a sério. Fora que foi dito, né? Lá quando foi dito que ele foi visto com as crianças, né, cara? Bizarro. Ela também mencionou que no passado, ele é o cara Terry mais havia suspeito de agredido todos. sua irmã várias vezes. Joe explicou que, devido à má reputação de Terry, a família tomou medidas para distanciar-se dele. Ela afirmou que a família decidiu remover o nome de Terry. O cara era o mais suspeito possível do mundo e condenaram o outro só porque o outro era do rock. A lápide do túmulo de Steve, baseando essa decisão no caráter e na reputação de Terry. Joe deixou claro que eles não queriam que Terry Hobbs fosse associado à memória de Steve por causa de todas as coisas horríveis que ele havia feito à família e da maneira terrível como tratou Steve. No dia 4 de novembro de 2010, a Suprema Corte do Arkansas ordenou que as evidências de DNA recém-analisadas em 2007 fossem consideradas. Em resultado disso, no ano seguinte, no dia 19 de agosto de 2011, Damon Wayne Eccles, Jason Baldwin e Jesse Misskelley Jr. foram libertados da prisão por meio de um acordo judicial.
o trio aceitou um acordo chamado... Fora que teve aqueles 2 suspeitos lá no começo do caso, vocês lembram? Que foram ignorados do rolê, né, cara? Ninguém nem lembra mais deles. Aquilo lá não tinha nada a ver mesmo, lembra que foram presos na Califórnia? Do argumento de Alford, que permite que os réus se declarem culpados, enquanto ainda afirmam sua inocência. Pode parecer um pouco confuso, mas é exatamente isso. Como é? Chamado argumento de Alford, que permite que os réus se declarem culpados, enquanto ainda afirmam sua inocência. Pode parecer um pouco confuso, mas é exatamente isso. Um novo julgamento havia sido feito, no qual o juiz condenou o trio ao tempo... Talvez eles... Não sei, mas já cumprido, totalizando 18 anos e 78 dias, exatamente o período que eles já haviam passado na prisão. Como? Anos e 78, o juiz condenou o trio ao tempo já cumprido, totalizando 18 anos e 78 dias, exatamente o período que eles já haviam passado na prisão. Nossa, olha lá, mano, ficaram mesmo, o acordo impedia que os 3 iniciassem uma ação civil contra o Estado por prisão. É claro, né? É claro que ia ter essa letrinha miúda, né? Os caras... No mesmo ano, Mike Bibb, então governador do Arkansas, foi pressionado a perdoar o trio. A gente vai libertar vocês 3, mas vocês não podem processar o Estado não, tá bom? Pelo erro que a gente cometeu, tá bom? Mike afirmou que negaria o pedido, a menos que surgissem provas que comprovassem a inocência de algum deles. O promotor Scott Ellington declarou que o laboratório criminal do estado do Arkansas continuaria a procurar por novos suspeitos. Ele também deixou claro que ainda considerava os 3 como culpados, mas reconhecia que se fossem... os 3, cara, coitados, né, mano? Passaram... levados a julgamento novamente, provavelmente seriam inocentados e liberados. Embora judicialmente os garotos não tenham sido oficialmente inocentados, o trio de West Memphis foi liberado e poderia continuar suas vidas em liberdade como homens que haviam pagado por seus supostos crimes. Um final frustrante para os 3, mas certamente melhor do que a morte ou a prisão perpétua. Pelo menos saíram, né, mano? Pelo menos saíram, mas assustador. E o cara lá que era o mais suspeito nem foi preso. Caraca, que bizarro, né? Assustador, gente. O aposentado e ex-chefe da unidade de apoio investigativo do FBI... Quem tinha que ir preso era o policial, cara. Eu já falei, cara. Eu já falei isso várias vezes. Um cara, mano, tinha que pelo menos cumprir 18 anos. O cara que condenou os 3 a ficarem 18 anos na cadeia, tinha que chegar lá e agora cumprir 18 anos pelo erro que ele cometeu, cara. Tem profissões que você não pode errar, não, cara. John Douglas afirmou que os assassinatos indicavam a presença de um único assassino. No perfil que ele criou, John relatou que o criminoso parecia ter a intenção de degradar e punir as vítimas. Segundo John, o assassino demonstrava sofisticação, algo que, em sua opinião, excluía o trio de West Memphis como suspeitos do crime. Além disso, sua análise sugeria que o autor do crime possuía um histórico violento e que estava familiarizado com o local. John foi contatado pela equipe de defesa de Damien Echols e também afirmou que os ferimentos pós-morte poderiam muito bem ter sido causados por animais selvagens da região. Ele concluiu que a causa da morte parecia ser resultado de traumatismo contuso e afogamento, e que a motivação para o crime era totalmente pessoal. Após a libertação... E aí eram 3 moleques que não tinham nada a ver, né, cara? Nem conheciam as crianças, né? Tipo, nossa, é bizarro esse caso, assustador. São dos garotos, Jesse Miscavige Jr. se casou com sua namorada do ensino médio e se matriculou em uma faculdade para estudar. Caramba, essa era apaixonada mesmo, ficou com o cara a vida toda, e mesmo o cara preso. Mecânica automotiva. Legal. Jason Baldwin inicialmente resistiu em aceitar o acordo que garantia sua liberdade, pois não queria se declarar culpado por um crime que não cometeu. No entanto, ele sabia que se não... Mas é melhor, não tem o que fazer, cara. A imagem deles, infelizmente, já vai estar suja pro resto da vida. Infelizmente vai estar, né? Só que não adianta, é melhor ficar solto do que ficar lá na cadeia, tá ligado? Se nasce, Damien permaneceria no corredor da morte até ser executado pelo Estado. Jason expressou sua frustração, dizendo que aquilo não era justiça. Mas como estavam tentando matar Damien, resolveu aceitar o acordo. Em suas primeiras palavras após ser libertado, Jason declarou que seu objetivo era se matricular na faculdade para se tornar advogado e defender pessoas injustamente condenadas. Damien Echols, desde 1994, esteve preso no Departamento de Correção do Arkansas, na unidade Varner de segurança máxima. 18 anos, de 94, 2002, eles saíram só em 2012, mano. Que bizarro, né? Nossa Enquanto estava na prisão, ele se casou cara, 18 anos aí, mano. Nossa, é muito tempo, cara. 18 anos, isso é louco, cara. 1900... Tem gente que tá vendo o vídeo aí que tem 18 anos, cara. Com a arquiteta paisagista Laura Davis. Pensa que o cara, os dois, eles passaram todo esse tempo lá presos injustamente, né, O casal se conheceu em 1996,
quando Laurie assistiu ao documentário sobre os acontecimentos em West Memphis, que defendia a inocência do trio. Desde então, Laurie não conseguia parar de pensar em Damon. Em sua primeira carta para ele, ela admitiu que talvez fosse um pouco obsessiva, idealista demais e muito sensível, mas que não conseguia parar de pensar nele naquela situação, sabendo que algo estava muito errado. Laurie expressou a dor que sentia ao saber que ele estava preso e que era obrigado a suportar tudo aquilo, comprometendo-se a fazer o que estivesse ao seu alcance para tornar a vida de Damon um pouco mais suportável. A partir dessa primeira carta, eles continuaram trocando correspondências e eventualmente se casaram. A cerimônia, que foi a primeira de tradição budista na história do sistema carcerário do Arkansas, durou cerca de 45 minutos e foi a primeira vez que eles puderam se tocar. Durante o relacionamento à distância, o casal encontrava maneiras de compartilhar momentos juntos, como combinar os programas de TV que assistiriam ao mesmo tempo, simulando um encontro no cinema. Laurie Davis permaneceu ao lado de Damon até sua libertação em 2011. Hoje, acredita-se que o casal continua suas vidas juntos em Nova York. Em 2022, no lançamento da 4ª temporada de Stranger Things, os criadores da série e irmãos Matt e Ross Duffer queriam abordar o pânico satânico, o que os levou a assistir o documentário Paradise Lost e se inspirarem em Damon Echols. Os criadores explicaram que queriam um personagem que fosse fã de heavy metal, que jogasse Dungeons and Dragons, um verdadeiro nerd, mas que, aos olhos das pessoas de fora, é muito preconceito, né, cara? Bizarro. É um caso assim, assustador, né, gente? Como muitas vezes estereótipos e coisas assim levam as pessoas a tomar as decisões mais erradas possíveis, né? Ah, tá cega mesmo. A própria justiça estava cega aí, né, cara? Estava influenciada por esse movimento nessa época, né, cara? Assustador demais. É um caso... Faz a gente pensar, né, cara, que nada nunca, eles ainda são considerados culpados pela justiça, isso que é mais bizarro, eles não podem processar o Estado, eles não ganharam nada, você tem noção disso? Eles não ganharam nenhum dinheiro, o Estado não devolveu nada pra eles só chutaram eles pra fora da cadeia e falaram, agora se viram aí, tá ligado? Bizarro, parecer né? Assustador. E foi assim que surgiu a ideia do personagem Ed, inspirado em Damon Echols. Joseph Quinn, o ator por detrás de Ed, revelou que precisou ouvir muito heavy metal para entrar no personagem. Na série, Ed Manson usa itens originais do falecido cantor Ronnie James Dio, da banda Dio, uma lenda do heavy metal. Ao decorrer da narrativa, Ed é acusado do assassinato da líder de torcida Chrissy, que na verdade é morta pelo monstro. Eu lembro do Vecna, né? Eu lembro dessa parte. No entanto, os moradores de Hawkins passam a acreditar que Ed... Mas aí a situação dele é um pouco diferente, né? Vamos ser sinceros, porque é mais complicado também da população. A menina simplesmente aparece totalmente destruída lá na casa, que só tava ele e ela, e aí ele começa a botar a culpa no Vecna, que é um ser, tipo, de outra dimensão, tá ligado? Tipo assim, dá pra entender a população não tá do lado dele nesse ponto. Tipo assim, você acreditaria também se fosse o cara chegando? Claro, a gente tem que presumir que o cara é inocente, mas, entendeu? É um pouco mais difícil de acreditar, né? Ed seja o líder de uma seita satânica, uma trama que faz uma referência clara ao pânico satânico, a histeria que dominou o sul e o meio-oeste dos Estados Unidos entre os anos de 80 e 90, e certamente uma referência ao trio de West Memphis. Na época do lançamento do documentário Paradise Lost, músicos como Ed Vedder, do Pearl Jam, entre outros, lideraram campanhas para a realização de um novo julgamento e a libertação do trio de West Memphis, resultando nos eventos relatados no episódio de hoje. Esses acontecimentos nos levam a acreditar em uma triste... pelo menos eles conseguiram sair em algum momento, realidade. Né, mano? O verdadeiro assassino tá solto até hoje, vivendo sua vida bizarro, em liberdade, enquanto pessoas inocentes foram forçadas a pagar por seus crimes. Isso que é desfecho injusto para as 6 vítimas dos trágicos acontecimentos de West Memphis. Bizarro demais, cara. O cara tá lá solto até hoje. Quem era o verdadeiro criminoso nunca foi preso. Eles pegaram 18 anos de cadeia e nunca receberam nada por isso. Foram totalmente aí deixados ao escrutínio. E as crianças, a vida delas nunca volta, né? A família também nunca vai ter a sensação, as famílias das crianças sempre vai ter a sensação de que o caso nunca foi solucionado. Assustador, né, gente? Bizarro. Deixa as opiniões de vocês nos comentários, mas um caso realmente muito revoltante. Se puderem deixar um like, se inscrevam no canal. Vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. Tamo junto, é nóis.